O meu nome é Érica Pinhataro Massaro, eu sou consultora de negócios, tenho alguns empreendimentos, trabalho com foco na economia colaborativa e é sobre isso que eu vou compartilhar mais com vocês a partir de hoje. Vou semanalmente gravar vídeos, explicar um pouco mais sobre economia colaborativa e sobre essas novas formas de viver, de empreender, de fazer negócios, de consumir, que na verdade não são novas, mas nós não fomos treinados ou preparados para a colaboração. Pode parecer estranho, mas é cultural. Então, vou dar um exemplo nas famílias, por exemplo, né? Hoje, a média de filhos é 1,4. Eu brinco que se todos tivéssemos 8 filhos, os 8 descascariam banana, os 8 ajudariam a arrumar as camas, os 8 montariam os pratos, mas não é isso que acontece. Culturalmente, é como se nós tivéssemos que fazer pelos filhos algo e eles ajudassem. Então, você pode me ajudar e recolher o seu sapato? Ajudar quer dizer que a responsabilidade então de recolher o sapato é da mãe e o filho ajuda. Ou, meu marido me ajuda a lavar a louça. Ele colabora para um funcionamento da casa. Mas é cultural, é como se as responsabilidades estivessem em uma pessoa, geralmente a mulher, né? Principalmente quando é na casa. Lógico que isso vem mudando. Eu estou só dando alguns exemplos que culturalmente nós não estamos preparados para a colaboração, nós ainda agimos mais pela questão da competição. Por quê? Viemos fazendo isso por muito tempo para sobreviver. Então olhamos, eu preciso porque vai faltar. Se eu dividir, vai faltar. Nós não entendemos que 1 mais 1 soma. O nosso cérebro não é treinado para pensar exponencial. Ele pensa linear, né? Por coisas que fomos vivendo, enfim. Então a economia colaborativa, a base dela são nas pessoas e no confiar, porque se eu não confio, eu não compartilho carona, eu não compartilho a minha casa, eu não compartilho tecnologia, eu não compartilho talento, eu não compartilho o que eu sei. Como se o conhecimento fosse de uma área. Quando eu falo que nós não fomos treinados para colaborar, é por isso. É como, por exemplo, nas empresas. O cliente não é visto como o cliente da empresa, ele é visto como meu cliente. Então a minha carteira de clientes é minha. Esse é o meu cliente, não da empresa. E quando eu entendo que o cliente é da empresa, né, e mesmo da empresa, tem várias empresas, ele tem liberdade de escolha, eu começo a melhorar o meu produto ou melhorar o meu serviço e melhorar a minha experiência. E hoje o foco é na melhoria das experiências. E aí eu posso compartilhar. Eu não preciso mais entender que aquele é o meu cliente, isso é a competição. Na colaboração, o cliente é da empresa. Se cai, por exemplo, um lixo no chão, eu vou pegar, não porque não fui eu que derrubei, né? Porque muita gente fala, não fui eu que derrubei, eu não vou pegar. Não, eu vou pegar porque eu entendo que eu faço parte de algo maior. E eu vou pegar porque eu entendo a minha responsabilidade como ser humano. Então não fica assim, não, isso não é meu papel, isso é da faxineira. Em escolas, por exemplo, quando às vezes uma criança do maternal 1A, né, vai ao banheiro e aí tem a professora do maternal 2B passando. Ela fala, professora, preciso de ajuda. Ela fala, então eu vou chamar a sua professora porque esse aluno não é meu. O aluno é da escola, ele é nosso. 1 mais 1 soma. Na casa, se cada um faz uma parte, se colabora, a gente pode ter mais tempo para fazer outras coisas em conjunto. A gente consegue distribuir as tarefas, a gente consegue distribuir os trabalhos. Acontecendo uma mudança do ter para o ser. Então, o sucesso antes era medido pelas coisas que você acumulava, pelas coisas que você juntava. Então, você tinha posse de algo. E hoje, na economia colaborativa, você usa, você substitui a posse pelo uso. Então, você não precisa de um carro, você precisa chegar até algum lugar. E você pode compartilhar esse carro, de repente. Então, na escola, cada criança, em vez de ir cada uma num carro, você pode compartilhar e você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, não vai ficar aquele fluxo de carros intenso na porta da escola. Desde outubro, eu venho fazendo uma consultoria de negócios numa empresa aqui em Araras, é um salão de beleza, e eu faço um trabalho com as gestoras, com as donas, né, e com os colaboradores, com as pessoas que atuam lá. E desde outubro eu faço palestras, venho fazendo um trabalho que para 2021, depois de fazer um diagnóstico, o nosso objetivo é mudar um pouco, uma cultura um pouco mais competitiva, né? Uma atuação mais competitiva para algo mais colaborativo. Isso não é simples, não é de uma hora para outra. Então eu vou dar um exemplo, na segunda-feira, amanhã, eu tenho uma palestra, eu tenho um treinamento com eles, né? E eu mudei uma forma que já acontecia sempre, que era assim, quando eles tinham treinamentos, normalmente as donas faziam o almoço e levavam o café da manhã. E aí eu pedi para
os colaboradores levarem, a instrução foi que elas pedissem aos colaboradores para cada um levar algo para compartilhar. A gente vai fazer um café colaborativo e um almoço colaborativo. Então no início, nossa, mas será que eles vão levar? E se levar pouca coisa? E como é que vai ser? Porque exatamente a gente ainda está mais com foco na escassez. Será que vai ter para todo mundo? E eu falei, bom, se não tiver, nós vamos dividir o que a gente tem e isso vai fazer parte da dinâmica. Eu vou aproveitar isso na prática para falar sobre economia colaborativa exatamente na prática, atuando, não mostrando no PowerPoint como funciona. E o almoço, a minha instrução para o almoço é que elas fariam sem comprar nada. Então elas vão fazer o almoço sem comprar. Mas como assim? Nós vamos fazer parceria com empresas e as empresas vão entregar algo para compartilhar com os colaboradores e nós vamos divulgar um mês essas pessoas dentro da rede. E aí eu vou explicar um pouquinho um conceito, isso que é assim. A mudança do consumidor 1.0 para o 5.0. Eu tenho uma caneta e aí eu construí essa caneta e colocava para vender. O consumidor ia lá e comprava a caneta. O 2.0 já começou a entrar na internet e buscar telefones de outras empresas que também fabricavam caneta. O 3.0 já começou a comprar de outras empresas, de outras cidades pela internet e passar o número do cartão de crédito. Então, os hábitos vieram mudando. E o 4.0 ele ajuda a construir a caneta. Então, por exemplo, há 5 anos atrás, quando eu criei o primeiro curso de empreendedorismo feminino em Araras, nós falávamos do Canvas, que era para você fazer um plano de negócio, você construir um plano de negócio que às vezes poderia demorar até 3 meses para você começar a oferecer o seu serviço ou o seu produto. Hoje a gente usa o MVP, que é o mínimo produto viável e ele é construído junto com as pessoas. Lembra que eu falei que a base da economia colaborativa são as pessoas? Então você constrói junto com as pessoas, você pede opinião, ele constrói, eu acho que esse daqui poderia ser assim, você define a persona, qual é o nicho que você vai atuar, você testa aplicando, você começa e vai melhorando o produto e o processo conforme as coisas vão acontecendo, porque as mudanças estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Se você demora 3 meses para colocar um produto, já mudaram os hábitos, já mudaram as necessidades, as dores. O que elas vão fazer? No começo elas não estavam entendendo e nem todas as empresas entendem dessa forma ainda. Então se eu tenho um restaurante, por exemplo, eu preciso da opinião das pessoas se aquilo que eu estou fazendo é a forma como eles querem consumir. Então é como se elas estivessem validando essa empresa, porque elas não vão oferecer algo que elas não confiam. Então, por exemplo, o sorvete que elas conseguiram como parceiro, elas não vão colocar um sorvete que elas não consumam, que elas não gostem. Foi o que eu falei, onde vocês compram sorvetes? Então vão lá e falem, mas será que ele vai entender? Nem todo mundo entende, mas isso também está em transição. Então é como se elas estivessem validando esse sorvete. Se ela vai colocar o produto em evidência positiva para 40 colaboradores que não são 40. Porque se cada colaborador tiver 1.000 pessoas, 1.000 amigos nas redes sociais, você já tem 40.000. É muito mais assertivo do que se você faz o impulsionamento na rede social. Você vai gastar mais e não vai ser assertivo para o seu nicho ou talvez para o seu público. Você não vai ter a validação, a prova social que é tão importante. Se elas tirarem uma foto do sorvete e colocar na rede social, e elas vão colocar essas empresas que estão apoiando um mês, então além dos colaboradores, eles têm, por exemplo, 2.500 clientes seguindo na rede social. Então isso é olhar a rede, é pensar exponencial. E nem todo mundo está preparado para isso. Então eu já estou dando uns spoilers aqui, mas amanhã eu vou passar para contar como é que foi, o que a gente fez e o que a gente vai fazer. Pedir para essas pessoas, né, que estão lá, consumirem. Que uma outra coisa que vem mudando é, hoje as pessoas escolhem de quem consumir, o que consumir, como que esse produto é descartado, a conscientização vem acontecendo. Então, essa mudança, então eu posso escolher consumir de alguém que não testa em animais, um produto que não testa em animais, ou um serviço que ele tem um descarte mais sustentável. Então, quando você compartilha empresas que têm uma mentalidade de 1 mais 1 soma, você pode escolher, se eu tenho que comprar, por exemplo, uma marmita, eu vou escolher de alguém que de repente pensa colaborativo. E as empresas vão se apoiando, porque, por exemplo, se eu vou ter 10 empresas compartilhando, uma vai doar verdura, outra vai compartilhar o arroz, entre essas próprias empresas você faz uma rede de networking também. Então os clientes dessa podem ter acesso a esses clientes e a gente amplia. Isso é pensar exponencial e não linear, tá? Mas é lógico que isso é uma mudança de mentalidade de cultura.
lógico que vão ter algumas surpresas e depois eu passo aqui para contar como é que foi essa experiência e como eles saíram de lá. E vou deixar uma pergunta: vocês acham que a cidade de vocês está preparada para a economia colaborativa? Quem mora em Araras, vocês acham que Araras e as empresas de Araras estão preparadas para colaborar?